Olá, bom dia para quem não almoçou, boa tarde para quem já almoçou. Estamos aqui para mais um encontro. Falar um pouquinho hoje sobre a insuficiência. Vamos esperar minha amiga Andreia. Tudo bem. Oi, bom Oi, dia, boa tarde, né? eu falei bom dia para quem não almoçou, boa tarde para quem já almoçou. É, Estamos aí, né? tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo jóia, tudo jóia. Então hoje vamos falar um pouquinho sobre a insuficiência, como que é isso, por que que a gente sente, né? Sim, por que que Compartilhar nos um sentimos pouquinho. tão suficientes, né? Sabe que outro dia eu ouvi alguém falar que é normal se sentir suficiente? Acho que é normal, né, se sentir suficiente. E daí eu fiquei refletindo, por isso coloquei aqui o tema para a gente abordar um pouquinho. Será que é normal mesmo? O que que você acha? Não é tão normal assim, mas é assim, é algo que tem muitas pessoas, né? Não é não se sentir a única que é assim, né? Quando a pessoa se sente assim. Porque assim, a ansiedade, o estresse, né? Todas essas incertezas da minha competência, será que eu sou capaz mesmo de realizar determinada coisa? Então, essas cobranças internas que vão fazendo com que a gente se sinta insuficiente, né? E É, acontece daí, muito quando você vai começar algo novo, começar algo que você não sabe lá na frente onde vai chegar. Então, será que eu sou capaz de realizar isso mesmo? Isso acontece muito nesse momento. aí vem os questionamentos, né? Porque aí a gente acaba achando que é algo normal, né? Porque é um sentimento bem presente por conta desses processos, de tudo que a gente vai começar, a gente se questiona, essa autocobrança que vem junto, de será que eu vou dar conta? Será que vou atender às expectativas? O medo de fracassar, de não dar certo. E sabe, muito que vem assim, que eu percebo é todo esse esforço que a gente faz para tentar agradar, preencher algo que vai sendo colocado para a gente, né? Hoje em dia está muito comum, a pessoa precisa ter sucesso, fama, riqueza, beleza. Então, vários indicadores que distorcem um pouquinho o contexto do que é a felicidade. E aí a gente vai buscando preencher esse algo a mais, sempre se sentindo que tem que fazer algo a mais para estar dentro, para se encaixar e para pertencer. E aí vem o medo, né? Porque a gente não é perfeito, a gente se cobra, tem medo do fracasso. Essa sensação de tipo assim, eu preciso dar conta de muita coisa para mostrar para o outro, né? A minha capacidade. Mas a gente vai sempre buscando lá no externo, né? Se preenchendo, que nem você falou, de coisas externas, para preencher esse vazio que está aqui interno, porque eu não estou me vendo, eu não me vejo assim. Então, é buscar dentro de si, né? Por isso que nos nossos atendimentos, né, tanto de psicanálise como da humanometria e tudo, a gente vai dando essa clareza para a pessoa de que ela tem que olhar para dentro, né? Olhar para si, e porque ultimamente todo mundo fica olhando muito pelo, sabe, o que está nas mídias. Nossa, aquele está mostrando isso, e por que que eu não faço igual? Se comparando, né? E isso A vem primeiro comparação da comparação. é um pontinho aí bem grande, né? Porque assim, quando eu não reconheço, e é bem, eu tenho colocado, é bem engraçado, né? Você vai colocando, você vê o quanto é difícil para a gente reconhecer
as nossas qualidades, as nossas habilidades. E aí, quando eu não reconheço, eu fico nessa comparação com o outro. Só que muitas vezes a gente se compara com coisas que nem faz sentido pra gente, né? Mas por falta desse autoconhecimento, de entender o que é importante, o que é relevante mesmo para mim. Os estudos mostram, tem assim, né? Tanto da psicanálise, né? Até na psicologia, tem o síndrome do impostor, né? Que é a pessoa se sente uma fraude. A pessoa se sente que, tipo assim, ela é desqualificada para fazer determinadas coisas, que ela está se impondo ali e ela se coloca menos, né? Ela se coloca bem para baixo e ela se acha que tem aquela insegurança, aquela dúvida de que o outro é melhor do que eu. Então, é olhar para dentro, não é olhar para o externo, é olhar para dentro e buscar os seus valores, buscar as suas capacidades. O quanto que você já realizou na vida? A gente tem a tendência muito de olhar para o negativo, né? E não olha para as coisas boas que você tem dentro de você. E aí que você vai buscando quem é você mesmo. E isso é nas pequenas coisas, né? Porque a gente se ilude ali em querer fazer várias coisas ou ser várias coisas e identificar as pequenas no dia a dia mesmo, que é difícil. Como é um sentimento bem presente, é difícil a gente notar. E como que, vamos supor, né? Eu tenho uma dificuldade em cozinhar. Vou falar de mim, porque é mais fácil. Não gosto muito da cozinha. Então, se eu me comparo muito com pessoas que têm essa habilidade, claro que eu vou me frustrar e vou me sentir sempre insuficiente, porque eu não dou conta de fazer aquilo. Então, reconhecer as nossas habilidades, que aí eu vou olhar para outra coisa que eu faço bem, vai me ajudar. E aí a gente tem que olhar para o nosso ladinho sombra, né, André? Olhar que, poxa, nisso daqui eu sou muito ruim. Eu não sou boa, mas nisso aqui eu sou. Porque senão eu vou estar sempre tentando satisfazer aquilo que não é uma qualidade minha e nunca vai tá bom. Eu nunca vou chegar naquele nível. E tá tudo bem. Só que é difícil a gente reconhecer, aceitar onde a gente tá. Porque a gente vê tudo muito como assim, ah, isso aqui eu sou falho, isso aqui eu sou ruim. E coloca esse olhar negativo para isso e acaba se esforçando para fazer algo que você não vai conseguir. Nem tudo a gente vai conseguir. Então, é colocar no seu sistema que você não precisa ser perfeito, né? Não tem a perfeição. Cada um tem a sua característica. E isso que é sabe, isso que faz com que o universo, a engrenagem do universo seja maravilhosa. Que cada um com o seu jeitinho, com as suas características, vai juntando e vai formando todo esse universo nosso. Então, não se colocar que eu tenho que ser perfeito em tudo. Eu sou bom nisso, mas não sou bom naquilo. E tá tudo certo. Então eu vou buscar, se eu precisar de alguma coisa que eu não sou boa, eu vou buscar alguém que vá fazer isso para mim, né? E aí, Ou por eu isso, vou fazer dentro do que eu sei, o seu né? limite, se aceitando. Igual, eu não, voltando nesse exemplo que eu dei, eu não sou boa em cozinha, mas eu vou fazer dentro do meu limite, eu sei que é aquilo ali que eu consigo fazer, não vou também fazer nada muito elaborado, inventar coisas, querer ser chefe de cozinha, que não vai acontecer. Então, eu É, faço dentro do meu limite. Porque senão isso prejudica a nossa autoestima também, né? Faz a gente se sentir inferior, se sentir menor do que o outro. E aí fica nessa busca incessante de satisfazer algo que não vai chegar. e aí a pessoa começa a se auto-sabotar, né? Aquela autossabotagem lá por medo de errar.
E aí ela assim, não, não quero fazer isso porque eu não posso, eu não sou capaz. Então ela começa não querendo fazer algo por medo de ser julgada, medo de não conseguir realizar, porque olha para o outro e acha que o outro, nossa, o outro ele consegue tão bem e eu não. Então se coloca inferior, né? Essa inferioridade. E isso da onde E será aí que tem vem, que, né? e aí tem que reconhecer também o valor no outro, né? Você Sim, colocou ali uma coisa que é atribuir aos outros o fator da sorte. E aí? Eu vou colocar para o outro que ele conseguiu por sorte ou porque ele realmente tem uma capacidade ali naquela área que eu não tenho? Isso sim. deixa mais leve, né? Não, é, eu nem estou lá, mas também não preciso rebaixar o outro só porque eu não consigo algo. Além de ele, assim, essa autossabotagem, de ele só se colocar para baixo, ele não reconhece o outro, como você falou. Mas tem aquele outro lado que ele autossabota se transformando uma pessoa que ele não é. E aí chega um ponto que as máscaras caem, né? Ele quer Consegue mostrar que ele sustentar. não consegue sustentar. Então ele quer mostrar que ele é suficiente, que ele pode, que ele acontece, que ele sabe, mas vai chegar um pontinho ali que chega que a pessoa não consegue sustentar isso e as máscaras caem, e aí ele se sente, nossa, por que que eu não consegui? Por que que está acontecendo isso na minha vida? Porque não era ele. Então, a principal coisa é você aceitar quem você é, procurar suas qualidades, procurar o seu valor, e tá tudo certo se você não sabe uma coisa, e vamos buscar conquistar outras coisas, vou aprender, ser humilde para aprender, para falar, olha, isso eu não sei. Mas hoje em dia tem muita gente que não tem essa humildade, né, de falar sobre as suas fragilidades. É porque ser frágil não é uma coisa que a gente aprende a lidar. E eu diria que muitas vezes a gente, pelo contrário, a gente aprende que a gente precisa ser forte, a gente precisa se esforçar mais, se proteger muito. E aí a gente vai criando couraças que vão deixando as coisas cada vez mais difíceis, né? E vai se cobrando cada vez mais. E Sim, aonde pode surgir isso daí? O que que você acha? então, essa questão aí que você está falando, né? Muitas coisas vêm da infância, de como a gente foi criado, as crenças que a gente recebeu, né? A maneira nosso ambiente, o que quem nos criou falava muito sobre se eu era capaz ou não, porque às vezes a gente recebe muito, tipo assim, não, não faz isso que você não sabe fazer isso. Não, você não vai ser, se você não estudar, você não vai ser ninguém na vida. Aí a pessoa repete de ano lá, e aí o outro coloca ele bem para baixo, que, então, eu sempre soube que eu não era capaz, que eu não sabia. Então fica guardadinho ali na sua caixinha ali que, olha, eu não posso, sempre me falaram que eu não era capaz. Então, muitas coisas que a gente adquire como verdadeiras, que a gente agora tem que analisar e ver assim, não, quanto que eu faço de bom? O quanto que eu consigo realizar? Todo mundo consegue realizar algo de bom na vida. É só a gente Uma buscar. estrutura, né? É de como foi essa estrutura. Muitas coisas vêm da infância. Então, assim, como foi essa estrutura? Claro que tem questões que a gente vai desenvolvendo depois, no decorrer da vida, mas muito vem da estrutura desse conjunto aí de crenças, as regras, né? O que a gente tem de memória, de traumas, de experiências que a gente viveu, que vai formando, e assim, eu não sei se você concorda, mas se sentir. A gente não vai ser suficiente para o outro, por quê? Porque o outro tem outras necessidades. O outro é um outro ser. Ele, às vezes a gente está ali buscando atender uma coisa, preencher um espaço,
Só que aquele espaço do outro não tem o mesmo significado que o seu. Então, você vai se esforçar muito e para o outro talvez aquilo nem seja tão importante ou tenha outras questões importantes. Então, é preencher os nossos espaços. Por isso que é tão importante a gente saber as nossas habilidades para a gente, quando tiver uma crítica, uma pessoa que não se sente suficiente vai ter dificuldade de lidar com a crítica, né? Vai ter dificuldade porque vai se questionar muito. Quando tiver uma crítica, você vai estar ciente de que, ok, realmente eu sou assim. E se eu não quero, se eu sou assim, e para mim tá tudo bem, ou se eu não quero ser assim, eu vou procurar desenvolver algo que me ajude a melhorar isso em mim. Mas sabendo que não existe perfeição. Porque senão você, tudo que alguém te criticar, você vai tentar buscar atender. E aí fica tentando atender o outro e não a você. Sim, aí vai se desfigurando, né? Porque aí chega um momento que a pessoa ela tenta sempre ser quem ela quem o outro quer que ela seja, e aí chega um momento que ela não sabe quem ela é. Se Ela despersonaliza. se despersonaliza. E aí também uma outra questão colocar aqui, não colocar culpa em quem te criou, não colocar culpa em ninguém. Ninguém faz nada assim com a intenção de prejudicar o outro. Eu tava, os pais ou quem te criou está tentando fazer o melhor. Ninguém nasce com manual para criar alguém, para. Só que a maneira que a percepção minha de o que eu estava vendo aquilo que me chocou e que me trouxe como que, nossa, eu não sou capaz. E aí, então, é isso que é o olhar para dentro. O autoconhecimento que traz o quê? Eu não sou aquilo que eu tomei como verdade. Então, eu posso modificar essa minha percepção, agora que eu sou adulto, né? Agora que eu estou mais maduro, como que, não, olha lá, olha quanta coisa eu tenho de bom, não preciso trazer como verdade aquilo. E aí vai se modificando e vai se valorizando, né? E não se tornando esse sentimento de que você não é capaz, não é suficiente fazer certas coisas. E como você falou, se eu não sei e eu quero aprender, vamos atrás, vamos buscar, Sim. né? É porque a gente coloca aquele padrãozinho que quer atender, quer buscar, quer se encaixar, mas aquilo às vezes não faz sentido. Então, para desbloquear essas emoções, tudo isso com relação à comparação, à autocobrança, à autossabotagem, sensação de fracasso, essa busca pela perfeição, são todas coisas que, conforme a gente vai tratando, isso vai desbloqueando e vai permitindo que a gente olhe para dentro, porque é muito difícil você parar e falar assim, não, eu estou fazendo tudo isso, eu estou correndo atrás para atender todo mundo, eu gosto de fazer tudo para todo mundo, porque eu sou muito boazinha, eu sou uma pessoa, né? É muito difícil você parar e olhar que você faz tudo para todo mundo, não é pro outro, é para você. É para tentar satisfazer essa carência que está ali dentro, que você busca ser suficiente e aí você não vai conseguir chegar lá. Você vai ser suficiente para o outro quando você entender o seu lugar, seu papel, fazendo de melhor o que você tem de melhor ali dentro. E aí o outro vai sentir isso é energético, o outro vai sentir que você está manifestando isso. Que nisso aqui eu faço, eu sou muito boa, mas isso aqui eu não sou e nem vou tentar. E o outro vai entender, ele vai reconhecer onde está o seu valor. E Isso é energeticamente espontâneo. isso reflete, né? Sim, porque nos relacionamentos, essa pessoa que se sente muito insuficiente, ela tem medo de cometer erros, né? E aí, com esse medo de cometer erros, ela vai fazendo sempre coisas pro outro, vai se esquecendo, que nem você falou, mas aí tem momentos que ela enfia os pés pelas mãos, toma determinadas atitudes que ela afasta a pessoa.
Aí ocorre o inverso, né? Em vez de ela agradar e querer a pessoa por perto, ela afasta. Por quê? Porque aquela pessoa não está vendo ela, está vendo uma outras atitudes que não condizem com o ser dessa pessoa. Vou pegar um exemplo, eu não sei você, mas eu atendo bastante questões de relacionamento, claro, né? Tudo é por frequência. Então vamos lá. É, uma mulher, por exemplo, que muito forte, muito trabalha muito, muito esforçada, porque sente que precisa cuidar da casa, cuidar de tudo, pagar as contas, mulher tem que ser independente, não pode depender de homem, é, enfim. Que tipo de homem atrai? Então ela tenta ser suficiente em tudo. Ela é autossuficiente, certo? Um Ela homem não sem precisa limite, de homem. Ela vai atrair homens o quê? que Que não vão tomam necessitar atitude, de cuidado, que são submissos. que E são aí ela submissos. reclama que ela tem que fazer tudo e que ela não recebe o que ela gostaria de receber. Essa Que os pessoa está homens são dando tudo demais, uns está um moles. desequilíbrio do dar e Isso, os receber. homens são tudo uns moles. É, Por quê? O homem porque a frequência que ela tem é uma potência e ela vai atrair uma frequência que justifique, que afirme o que ela está mandando para o universo. E aí eu vou trazer homens que precisem dessa força. E aí eu cada vez mais eu vou falar, não, realmente, eu tenho que ser assim, porque olha aí, todo homem é assim. E todo relacionamento vai se repetindo até encontrar aonde está aonde liga esse sentimento de que precisa ser autossuficiente em tudo, que não pode ser vulnerável, não pode ser fraca, não pode nada. Exatamente, ela valida. Valida sim. o que ela pensa. Valida as crenças, valida os traumas, valida. Ela vai fazendo atitudes inconscientes para falar assim, não, olha, estou provando isso daí, né? Mas aí ela se sente o quê? Nessa questão que você trouxe, tem um desequilíbrio aí, né? Muito grande entre o dar e receber. Ela quer receber, mas ela não demonstra isso. E aí, como a gente fala que é tudo energético, né? Então o outro não está. Se ela está muito impondo, ela está sendo aquela, o outro vai ter que baixar a bola para conviver. Porque se os dois quiserem impor uma situação, vai ter choque. Então, o que tem que acontecer? Um equilíbrio. Tipo, uma hora um é ativo, o outro aceita, o outro, uma hora é o outro. Este equilíbrio que vai tornando as relações mais saudáveis. Isso. E aí, nesse caso, o sentimento de insuficiência, ele vai dificultar, porque o sentimento de insuficiência vai fazer você sempre doar mais, sempre fazer mais. Você não equilibra com o seu receber. Sim. Tem E o que que a olhar gente poderia fazer, né, aí. para O melhorar que? isso? O que? Me conte o que a gente faz. Então, porque Porque, nós já estamos aqui, né, mostrando é, o que é. como fazer isso? Porque aí é um caminho de se perceber, né? Se tá tudo muito repetitivo, tá sempre aonde que tá a minha energia? E aí vai se perceber, refletir, analisar, né? Olhar para dentro para tentar identificar esse sentimento. E tem uma galera aí, né, nesse caminho. Saber que você não é a única pessoa, então não se colocar para baixo, ai, eu sou assim, os outros são todos o bambambam, bam, bam. Os outros são todos os melhores. Então não se colocar no último da fila, né? Não sou nada, não. Então é aquela coisa que a gente falou desde o início. Cada um tem um valor aí. Buscar o seu valor. Então, buscar quem é você, através do seu autoconhecimento, buscar quais são as suas fragilidades, o porquê que você está agindo assim com determinada pessoa? Por que você está querendo muito agradar o outro? O que tem ali lá por trás? É aí que a gente entra a pessoa vai buscar uma terapia
para fazer uma psicanálise, se conhecer. No autoconhecimento você consegue observar isso, né? E eu, Como a você estava fala, falando, né? Falar com as pessoas próximas também é algo que ajuda. Porque às vezes, mas tem que ser uma pessoa, né, que não está ali para te julgar. Não isso. é para reforçar o que você faz. Uma pessoa que você consiga trocar experiências e que leve a uma reflexão. Que às vezes a gente não percebe, o outro nota. O outro às vezes tem algo para pontuar que vai fazer você refletir. E uma coisa, Ju, tá aberto a escutar, né? Porque às vezes eu tenho o meu ponto de vista e o outro vai falar alguma coisa, olha, eu percebo isso em você, e aí a pessoa fala assim, não, mas eu não sou assim. Então, estar aberto a escutar o outro, como que o outro te percebe? Porque às vezes, como eu me percebo, é diferente como os outros me percebem. Então, estar aberto e aí eu escutar aquilo e analisar. Será que eu sou assim mesmo? E olhar para aquela questão, né? Isso é muito importante, estar aberto a escutar o outro. Só que tem, nesse tá aberto para escutar o outro, é algo importante. Tem pessoas, principalmente, vou linkar lá, agora vou viajar no Maionese, mas enfim. Lá no mapa de Odum, que tem um caminho 6, por exemplo, Sim, que traz um caminho de orgulho e arrogância, que num desequilíbrio vai ter muita dificuldade de ouvir. de ouvir e pedir ajuda. Então, olha como uma coisa está ligada à outra, né? Quando a gente sabe o nosso caminho, a gente começa a, opa, colocar uma lanterninha nas nossas características, no nosso jeitinho, e aí vai abrindo para ter esse diálogo, né? Começar a pensar, será que é isso mesmo? Não. Ah, eu tenho isso daqui. Será que, como que tá isso? Como que eu uso isso? E E aí a gente vai, analisar o que você tem escutado do outro, né? Porque tem sim, pessoas que não querem escutar o que o outro fala. Muitas pessoas falam, ah, você é assim, a outra fala, você é assim. Ah, não quero escutar, eu não sou assim, não. Mas analisa, para. Analisa por que que tanta gente fala que você é desse jeito, né? Às vezes tem um pontinho ali de verdade que você tem que começar a olhar para dentro. Por que que você age desta maneira? sim. E esse querer sempre mais, né? Porque o sentimento de insuficiência é isso, eu acho que eu quero, né? Tem que ter sempre mais, perceber como eram, né? A gente falou disso das nossas relações na infância, de identificar o que que eu acredito em relação para ter valor, né? Como que eu me sinto para eu me sentir valorizada. O que que eu preciso? Quando você começa a trazer isso de qual é a minha necessidade para eu ter valor, você começa a olhar, porque às vezes tem uma criança ali que precisa ter um cuidado Sim. para permitir acesso a tudo isso. E aí, isso que a gente está falando, né, do que fazer, são essas pequenas questõezinhas. Prestar atenção em você, buscar lá dentro, né, o que te completa, né, ou por que que você age daquela maneira. E tem coisas também, quando a pessoa fica muito, se sentindo muito suficiente, muito para baixo, vai entrando na depressão, é, ela faça os exercícios físicos para melhorar toda essa parte dos hormônios, né, para ativar lá a endorfina, né? Como também meditar. A meditação, a gente fala tanto da meditação, né? Mas a meditação, você parando 5 minutinhos no dia para se olhar, meditar, né? É olhar para dentro, é você com você mesmo ali. Não de você olhar, ficar pensando em coisas do dia a dia, mas por que que eu estou sentindo isso? Por que que a minha Isso. vida está assim? E entender assim, né? Se você vive
lugar em que você está sempre correndo, correndo, correndo para atender a tudo e a todos, se cobrando de fazer mais, está gerando um esforço. Ah, não sei se eu me sinto insuficiente. Olha se você está nesse movimento, que está sempre atendendo a tudo. Não tem ali um tempinho para você, para fazer isso que a André está falando de se cuidar, de parar, refletir, meditar. Isso é um sinal de que você está tentando satisfazer algo que está em É, constante conflito, né? né? E assim, essa parte aí que você falou muito, né? Gerencia o seu tempo, né? Pare e faça coisas por você, né? Esteja com você um pouquinho. Não dá para ser no dia a dia, mas pelo menos na semana, né? É, ter um tempo de você com você mesmo. Quanto tempo faz que você não para e faz coisa por você, mas vive fazendo por todo mundo? E aí vai buscando o quanto que você tem de valor aí, as suas capacidades, seja suficiente para você em primeiro lugar. Acho que essa é a virada de chave, né? Quando você se torna suficiente para você, aí para passar isso para o outro e para aí você não vai tentar atender a necessidade de ninguém, você vai, não é que a gente vai deixar de fazer as coisas pelas pessoas que a gente ama, não é nada disso. Mas quando você se torna suficiente para você, você nem sufoca o outro, porque às vezes você está sufocando o outro, tentando atender coisas que ele não quer, Sim, né? E sim. aí vai entrando num equilíbrio. O primeiro ponto, você olhar para você. Você está disposto a isso. Então, se a vida está meio aqui confusa, está muito cansativo, se você não está satisfeito com as coisas que você está lidando na vida, então para que tem algo de errado. Então, Tá olha, sempre na correria, né? Para, respira e vamos olhar para ver o que que tá precisando de um cuidado aí dentro. e tem muitas ferramentas para isso, para esse teu autoconhecimento, né? As ferramentas seriam o quê? Você fazer uma terapia, você se olhar com a psicanálise, fazer o mapa de Odoo, né? Que a gente tem todas essas ferramentas para mostrar para a pessoa, né? E isso Isso. vai, ela se entendendo, olhando para quem ela é, e ela vai se percebendo e se aceitando, né? Se aceitando. Sabe que a gente já está com o horário contado, mas rapidinho aqui. Outro dia me perguntaram se o caminho era fazer uma regressão para entender tudo isso que estava lá atrás. Hum, Eu falei, olha, você pode até fazer uma regressão, ir lá olhar, ver o que aconteceu. E aí? para Vai quê? fazer o que com tudo isso? Então, assim, para quê? Né? Acho que o caminho, a gente faz regressão dentro de um tratamento, Sim. né, André? Mas aí a pessoa já foi, já olhou, já começou a tratar, já começou a limpar essas emoções, já está mais É para ajustado, dar uma digamos assim, clareza no final, né? para poder olhar para o que ela precisa olhar. Mas não ir de cara olhar, porque eu falei, será que todo mundo está pronto para ir lá e descobrir que ele fez bem pior do que ele está reclamando, que está acontecendo, e ele foi tipo um carrasco, um senhor de escravos lá atrás, e hoje ele se sente preso. Será que você está pronto para isso? Então, entrar nessas emoções aí e liberando isso, né? Tratando as partezinhas, cuidando da nossa criança, resgatando ela. Aí lá na frente, depois, se fizer sentido, quem sabe? Sim. O importante é querer se olhar, é o querer se cuidar. Isso. Você em primeiro lugar. E aí você vai descobrir que você é muito suficiente, sim, nessa vida. E tem muito valor. Exatamente. Somos muito suficientes porque a gente veio fazer. Temos valor e muito. A gente só precisa olhar para eles e acolher eles, né? Oi, Adri. Beijo, linda. Boa tarde. Boa tarde a Vamos todos então? que entraram.
Então é Gente, isso aí. obrigada a todo mundo que está aí. Quem não conseguiu pegar no comecinho vai ficar salvo na minha página. Pode olhar, a gente estava falando sobre os sentimentos da insuficiência hoje, tá bom? E É, também estamos vou aqui a colocar lá na cada 15 minha. dias, batendo um papinho, né? Se quiserem saber sobre algo, algum conteúdo legal, fala aí que a gente traz aqui. É, manda lá no meu Insta, no Insta da Ju, que a gente vai falando, cada 15 dias a gente se encontra para falar sobre um tema. É isso? Isso. Gratidão a todos que estiveram por aqui. Beijo, gratidão, Beijo. bom final de semana. E também. E faça algo por Obrigada. você. Tchau. Tchau.